É importante falar que existem tipos de jejum. Exato. Que cada um deles, tu vai quebrar eles de maneira diferente, vamos falar assim, conforme o seu objetivo. Tem uma nomenclatura que diz que tem o jejum calórico, o jejum de insulina e o jejum seco. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre cada um, que é a pergunta que é justamente essa. O que quebra o jejum? Depende do tipo de jejum. Se tu está fazendo calórico, o de insulina ou seco. O seco é raro, só quem é, acho que muçulmano que faz, né? Ninguém mais faz. Ninguém mais faz, é desnecessário. O que é o jejum seco? É que não pode consumir absolutamente nada. Nem água, nem café, nem nada. O que eu acho, do ponto Nada. de vista nutricional, não é muito indicado. A gente... fazer jejum de água, pessoal. A água é tudo no nosso corpo. Comida, você vê vários casos de soldados que são sequestrados, etc. Você vê heróis de guerra quando voltam que contam isso. A pessoa fica semanas sem comida. Sem água ninguém vive. Então, com 2-3 dias sem água, você já começa a ter muito problema. Então, não façam jejum de água, a não ser que tenha uma orientação. Fora a questão religiosa, dificilmente ele vai ser indicado para qualquer coisa. Na prática clínica, então ele não indica, né? Nunca. Aí depois a gente tem um jejum de insulina. O que é isso? Tu vai poder ingerir alguns alimentos, alguns macronutrientes e micronutrientes, porém a insulina vai ficar bem baixinha. No e-book que a gente também vai disponibilizar para ti, tu vai poder entender quais são os alimentos que quebram, a gente vai falar um pouquinho deles aqui, mas vai poder entender mais detalhes. E tem o jejum calórico. Então vamos lá, o que quebra cada um desses jejuns? Primeiro, o que é o jejum de insulina um pouquinho mais específico e o que quebra ele? Bom, nós temos então uma coisa que todo mundo já deve ter ouvido falar, glicose, o grosseiramente falado açúcar no sangue. O nosso organismo ele precisa da glicose, o açúcar no sangue é uma coisa importante, mas tem um limite. Assim que você ingere a glicose, o cérebro e outras partes do corpo vão pegar essa glicose ou carboidrato que foi quebrado e virou glicose. Todo carboidrato, de uma forma ou outra, acaba se transformando, no fim das contas, em glicose. E você vai estar, no caso do jejum de insulina, diminuindo a sua função de insulina. Quem é insulina é quem pega essa glicose através de um mecanismo complexo, com uma proteínazinha chamada GLUT4, mas grosseiramente falando, a insulina vai pegar, vai ativar uma proteínazinha para varrer essa glicose. Qual que é o problema da insulina, pessoal? Que, ok, ela pode ser boa para ganhar músculo, etc. Mas a maioria das pessoas tem uma hiperinsulinemia, ou seja, a insulina está muito alta. E aí começa a ter problemas de inflamação, síndrome metabólica, diabetes, etc. Então, se você jejuar, conseguir, a partir do jejum, diminuir a secreção de insulina, melhor. Então o foco do jejum de insulina geralmente são aquelas pessoas que estão com a insulina muito alta. Se você pedir um exame de sangue para o seu médico, seja para quem for, você vai ver que tem um valor e não se recomenda a ninguém que tem uma insulina de manhã em jejum basal mais do que 10. Hoje eu atendi um paciente com 35 de insulina, sendo que eu estou falando que o ideal é até 10. Melhor ainda seria de 5 a 8. A minha é abaixo de 5, da Raquel não deve ser nem 5. E eu recebi hoje um paciente com 35. Ah, mas isso é raro. Não, é toda hora. Se vocês forem perguntar para profissionais que trabalham nessa linha de funcional, etc., prevenção que eu trabalho, vocês vão ver que são muitas pessoas, por um descontrole alimentar generalizado. Um problema que está se tornando cada vez maior, que é a obesidade, etc., e as pessoas têm insulina muito alta. O jejum de insulina, você vai diminuir esta insulina. E o que basicamente ativa a insulina? Carboidratos. Os famosos hidratos de carbono, ou os carbos, como as redes sociais falam, basicamente é o que ativa a insulina. Então você pode fazer um jejum em que você não ingere muito carboidrato ou muito pouco. Lembrando que alguns tipos de gordura, como o triglicerídeo de cadeia média presente no óleo de coco, e algumas proteínas, como o whey protein, que tem muita leucina, etc., podem estimular a insulina também. Mas, geralmente, em menor escala. Queijos, que apesar de serem gorduras e proteínas, também estimulam muito a insulina. Então, digamos que num jejum de insulina, você vai estar diminuindo consideravelmente todos aqueles alimentos que estimulam a insulina. Mas você pode estar comendo outros alimentos. Tanto a proteína quanto a gordura, eles podem estimular, mas menos do que consumir carboidrato. Então, tem uma quantidade que tu pode consumir. Então, quais são os alimentos que tu poderia consumir num jejum de insulina? Algumas pessoas acham que não, mas poderia ser, inclusive, abacate, que é uma fruta e que as pessoas acham que é muito carboidrato e muito pouco.
Abacate poderia ser consumido. Todas aquelas frutas roxas e vermelhas que os americanos chamam de berries, né? O morango, por exemplo, strawberry poderia ser consumido. Poderia ingerir o mirtilo, que é o blueberry. Então existem até frutas. Quando a gente fala, que nem a Raquel falou, todo mundo já vai pensar em ovo com bacon. É o primeiro raciocínio que tem, né? Não, você poderia ingerir inclusive alguns tipos de frutas. Para quem mora no norte ou até no nordeste e consegue ter acesso ao açaí sem mistura, o próprio açaí, carnes em geral, peixes em geral, praticamente todos os tipos de vegetais que o brasileiro consome na salada, cebola, tomate, cenoura, beterraba, ervilha, tem várias coisas que você pode consumir que vai ter uma baixa carga de carboidrato ou que vai ter um baixo índice de insulina, liberação de insulina, como a Raquel já disse. Proteínas e gorduras são os mais fáceis e é o que a gente pensa de cara. Então, por exemplo, o ovo, um omelete, são exemplos de quem está fazendo um jejum de insulina. Bom, o jejum calórico eu acho que é o mais simples de todos, é o que mais se aplica para casos de emagrecimento. Você faz 4 ou 5 refeições ao dia. Você tira 1 ou 2 dessas refeições, você passa a fazer 3 refeições ao dia, por exemplo. Você pode até aumentar um pouco o volume dessas 3 refeições, mas não tanto. Então imagina que você tem 5 refeições, tá? Grosseiramente falando. Cada dessas refeições tem uma carga de valor calórico de 100, por exemplo. Se você tirar 2, sobra 300. Aí digamos que você coloque 25 a mais, ou 33 a mais em cada uma, você ainda vai ficar com déficit. Então a base clássica de perda de peso é você ter um déficit calórico. Como é que você faz um déficit calórico fácil, sem perder volume em refeições que você gosta, como por exemplo almoço, lanche, jantar? Tirando 2 refeições, por exemplo o café da manhã e o lanche da manhã. E essa seria uma maneira fácil de começar o jejum. Bem fácil, restrição calórica, que é um dos melhores jejuns que existe. E, então, resumindo, quais alimentos tu poderia consumir em qualquer um dos 2 jejuns? Todos os tipos de jejum que vocês fazem, que tem intuito saúde, estética, melhora de função de cognição, todos, tá? Com exceção de algum jejum religioso, como seco, você deve ingerir muita água. Nós temos 2 mecanismos no nosso corpo, o detox, né, de desintoxicar, e destoxificar, que são coisas diferentes. Vocês não precisam entender muito, vocês só precisam entender o quê? O seu corpo ter isto funcionando bem, você precisa ingerir muita água. Então a água não é pode, é deve. Pitadas de canela, pode? Sim, pode. Gotinhas de limão, um pouquinho de Só cuidado com limão. as pitadas de canela, que eu já vi muito supermercado, você vai virar assim e tá escrito lá açúcar. Então canela pura, fica a tá? dica. Que é a maioria. Sim, gotas de limão. O limão é uma fruta que inclusive eu esqueci, assim como o abacate, um baixíssimo teor de carboidrato, é muito baixo. Gotas do limão, ou seja, não vai representar, sei lá, nem metade de um limão, poderia sim muito bem entrar. Quanto do limão poderia? Eu particularmente, com os meus pacientes, eu prefiro nem botar a gota, pegar e lavar bem o limão, cortar a casca e botar dentro da água. Vai saborizar a água sem nenhuma caloria. Que a casca você só tem basicamente o aroma do limão. Alguma coisinha de cacau em pó? Sim, mas o cacau em pó vai ter um pouco de gordura, então realmente é pitado. Café? Café, chá e água, desde que sejam chás de plantas e ervas, não chás de folhas de frutas, tá? Lembrando que você não vai pegar um chá de alguma flor de pêssego, por exemplo, que vai ter caloria, mas chá, café e água, principalmente os chás clássicos, boldo, canela, gengibre, hibisco, todos esses chás entrariam, não quebrariam o jejum. A água não quebraria o jejum. Café, se você é um bom apreciador de café e gosta do café puro, também não quebraria o jejum. Chimarrão, tererê, desde que não tenha açúcar a erva também, né? Tem muita erva já, inclusive aqui no sul já vi marcas adicionando sacarose, que é o açúcar, então cuidado. Água saborizada, Sim. como tu falou. Chá, obviamente, não é pra fazer infusão na hora, né? Com as dicas que ele deu. Isso, use as ervas, não aqueles sachêzinhos. Alimentos liberados no jejum de insulina. Resumindo, basicamente fontes de proteína e gordura. Lembrando que gordura do óleo de coco, se consumida em excesso, ou alimentos derivados do coco em excesso. Suplementos com alta concentração de leucina, como o whey protein, podem estimular a função de insulina. Então, com exceção destes alimentos,
todas as outras fontes de proteínas e gorduras. Ovo inteiro com a gema, carne, pescado, peixes em geral, crustáceos, camarão, lagosta, etc. Tudo isto é liberado. A própria manteiga é liberada, que as pessoas acham que é uma coisa ruim. Manteiga é uma coisa boa. Lembrando que para quem tem alguma intolerância ou alergia, que é o meu caso, sim. Aí tem eu uso a manteiga ghee. Que é a manteiga clarificada sem a lactose.